Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero ler a palavra de Deus com os irmãos neste momento. Lucas capítulo 1, versículo 8, diz assim: E aconteceu o quê? Exercendo ele, no caso aqui Zacarias, o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. Somente até aqui, amém, meus irmãos? Graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento de oração, eu quero, ó Deus, primeiramente agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar na Tua presença, ó Deus, em comunhão, em unidade, neste momento, onde nós estamos aqui, em busca da Tua presença, não em busca de carro, de dinheiro, de nada disso. Nós cremos que a Tua presença é algo mais importante. Nós estamos aqui para Te cultuar, nós estamos aqui para Te adorar, para Te louvar, para engrandecer o Teu nome. E nesta noite, ó Deus, eu quero desde já agradecer a Ti por essa oportunidade. Eu quero também adorar ao Senhor por tudo que o Senhor é, pela Tua bondade, pelo Teu amor, graça, misericórdia, grandeza, soberania. Senhor, eu quero também louvar ao Teu nome por todas as Suas obras, por ter me criado, por ter me salvado, por ter me libertado, por ter me transformado. Eu quero, ó Deus, Te dar ações de graças nesta noite, por mais um dia que o Senhor me deu, pelo ar que eu respiro, pelo fôlego de vida, pelas bênçãos e vitórias que o Senhor me concedeu no dia de hoje, no dia de ontem e no dia de amanhã, a qual o Senhor nos concederá novamente também. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero também neste momento sem mais delongas, digamos assim, falar com o Senhor, apresentando a minha vida espiritual, material, financeira, sentimental, espiritual, a minha vida familiar, que o Senhor venha me fortalecer, me renovar, me revestir, me encher com Teu Espírito Santo. Eu quero apresentar também, ó Deus, todas as áreas da minha vida, a vida dos meus irmãos também, para que o Senhor venha fortalecê-los, renová-los, revesti-los, enchê-los com Teu Espírito Santo, de fé e de graça. E que assim, ó Pai, nós venhamos permanecer firmes na Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo. Senhor, esteja conosco, livra-nos do mal. Venha, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fazer a Tua vontade nesta noite. Deus, me usa como instrumento na Tua palavra. E também, ó Deus, venha abrir os nossos corações, assim como o Senhor abriu o coração de Lídia, para que recebesse a pregação, para que recebesse o ensino, para que recebesse a Tua palavra. Nesta noite também, eu quero, ó Deus, que o Senhor abra primeiramente o meu coração, para que assim, a Tua palavra venha falar cada vez mais comigo. E consequentemente falar, ó Deus, com a Tua igreja, que ouve, que presta atenção no ensino, na Tua palavra.
E que assim, ó Pai, nós sejamos edificados, transformados, guiados, cheios do Espírito Santo. Jesus amado e poderoso, eu apresento todas as igrejas, Deus e amor, em Tuas mãos. Também apresento a liderança da igreja, Deus e amor. Que o Senhor venha, ó Pai, prosperar, abençoar. Que o Senhor venha dar sabedoria, entendimento, discernimento, principalmente na Tua palavra, para que eles continuem apacentando. Principalmente, ó Pai, de acordo com a Tua palavra, com sabedoria e com entendimento. Deus, eu quero também apresentar os membros desta congregação. Que o Senhor venha, ó Deus, perdoá-los por todos os seus pecados. Principalmente, ó Deus, pela ignorância espiritual. Também, ó Deus, eu me coloco nessa posição. Me perdoe pelas minhas ignorâncias. Me perdoe, ó Deus, pela minha falta de sensibilidade espiritual. Me perdoe, Senhor Pai, por todos os meus pecados, minhas falhas, meus erros, as minhas iniquidades e transgressões. Tudo aquilo, ó Pai, que é desobediência e rebeldia contra a Tua palavra. Que o Senhor perdoe a mim e a todos quantos estão aqui nesta noite. Jesus amado, nós somos falhos, nós somos pecadores, miseráveis. Mas graças ao Senhor, nós somos perdoados, nós somos reconciliados pela Tua graça e pela mediação de Jesus Cristo. E que nesta noite o Espírito Santo, pelo poder, aplique em nós, ó Deus, o poder. Aplique em nós a redenção, aplique em nós, ó Pai, a obra da purificação, da santificação. E que saiamos daqui diferente da forma que entramos. Que saiamos daqui cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Eu quero então agradecer a Ti por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmãos, eu quero falar de um assunto muito importante neste momento, né, no culto de hoje. Eu quero falar sobre a doutrina dos anjos. E quando eu falo de doutrina dos anjos, eu estou falando que sobre o que a Bíblia fala sobre os anjos, amém, irmãos? É um assunto muito importante para o nosso aprendizado, para a nossa aprendizagem, e é um assunto que está extremamente ligado à nossa fé, está extremamente ligado à nossa salvação também, que eu vou apresentar isso logo mais. E é importantíssimo que nós entendamos, que nós compreendamos o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Então é necessário que, não só no culto de hoje, mas sempre, né, nós estejamos aprendendo sobre esse importante assunto. Em relação a anjos, meus irmãos, nós temos muitas religiões atuais que surgiram a partir de supostas revelações de anjos que apareceram para algumas pessoas. Por exemplo, segundo Joseph Smith, no século XIX, ele disse que recebeu uma revelação da religião dos Mormons, de um anjo por nome de Moroni. Então, foi uma das religiões que surgiram por causa de uma revelação de anjos. Houve também no século VII, se não me falha a memória, segundo um homem por nome de Maomé, em um determinado momento, nas suas peregrinações, ele disse que recebeu a presença do anjo Gabriel, aonde revelou para ele a religião do islamismo, onde os muçulmanos eles têm a religião do Islã. Também diversas outras religiões elas surgem a partir de revelações de supostos anjos, sejam anjos com nomes bíblicos ou anjos com nomes não bíblicos. Então é importante que nós venhamos aprender essa doutrina, para que nós não venhamos cair em heresias, para que nós não venhamos cair em erros doutrinários. E quando nós caímos em heresias, a nossa vida espiritual, a nossa salvação, ela corre risco. Então é por isso que é importante nós seguirmos o conselho do livro de Deuteronômio, que venha a ser gotejada a doutrina em nossas vidas espirituais, para que nós não venhamos cair no erro, cair na heresia, para que a nossa vida espiritual venha permanecer saudável. Quem está entendendo diz amém. Irmãos, nós lemos aqui o texto de Lucas, capítulo 1 e versículo 8. Então, eu quero utilizar esse texto aqui como ponto de partida para começar a falar de uma forma geral sobre a existência, sobre a realidade, sobre as características principais dos anjos. Quem crê na existência de anjos diz amém. Amém. Então, isso é importante. E o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 8, em seguida, vai falar sobre um sacerdote, ou na ocasião aqui, ele foi premiado como sumo sacerdote, que uma vez ao ano, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos para oferecer, para fazer o procedimento sacerdotal. E a ocasião aqui, Zacarias foi o sacerdote escolhido, ele era da tribo de Levi,
Ele então era descendente de Arão, né, na questão sacerdotal, e ele aqui estava nessa função importantíssima de fazer uso então do título de como sumo sacerdote. E aqui na ocasião a Bíblia vai dizer que ele orava para que Deus desse um filho a ele, porque a esposa dele, por nome de Isabel, era estéril, não poderia gerar filhos, e eles oravam constantemente. A Bíblia apresenta ambos como um casal temente a Deus, obedientes a Deus. E quando ele entra no templo, a palavra de Deus vai dizer que ele recebe então a presença, ele é acometido pela presença de um anjo. O anjo se apresenta como por nome de Gabriel, e a palavra de Deus diz que Gabriel, ele diz que ele assistia ou assiste perante Deus. A palavra assistir aqui nos traz a ideia de servir, né? É um anjo que tem uma ligação direta com Deus, então por isso que ele se apresenta como um dos principais anjos aqui no livro de Lucas também, e também no Antigo Testamento o anjo Gabriel também se apresenta a alguns profetas, como por exemplo ao profeta Daniel, quando estava ali na Babilônia, quando estava no cativeiro ali da Babilônia. E enfim, então o anjo ele fala com Zacarias e promete a Zacarias que ele teria um filho. E quando Zacarias ele ouve essa palavra, essa mensagem, ou até mesmo essa profecia do anjo que fora revelada para ele, a palavra diz que Zacarias ele não creu. Zacarias ele duvidou. Se não creu é porque duvidou. Talvez ele colocou a idade dele em primeiro lugar, talvez a incredulidade dele foi mais na questão física, biológica, fisiológica, a qual ele se encontrava, mas de uma forma ou de outra a Bíblia fala que ele não creu. E por causa disso, o anjo, depois de revelar o nome do filho, que seria João, então o anjo ele fez com que, com um poder miraculoso desse anjo, Gabriel, ele fez com que Zacarias ficasse mudo. Então, por causa da incredulidade de Zacarias, então ele fica mudo. Então a palavra de Deus diz aqui que depois que ele sai do Santo dos Santos, sai ali do procedimento sacerdotal, e quando o povo está ansiosamente o aguardando, diz a palavra de Deus então que nessa espera o povo percebe que ele não estava falando nada. Então eles entenderam que havia acontecido algo especial a hora que Zacarias estava fazendo o procedimento. Então ele começou a falar, ele falava com o povo acenando, né? Se fosse nos dias de hoje seria Libras, né? Talvez a linguagem mais adequada. Não sei se ele conseguiria falar na linguagem de Libras, talvez não existia ainda, e provavelmente não existia Libras nesse momento, mas hoje a gente sabe que existe a linguagem por sinais, chamada Libras. Então, esse texto aqui eu quero usar ele como pano de fundo para falar sobre os anjos. Nós cantamos sobre anjos, né? Um dos hinos muito conhecidos, talvez há 20 anos atrás, ou há 10, 20 anos atrás, um dos refrões dizia assim: tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em nossa direção. É mais ou menos assim, mais ou menos o hino. Tem outros hinos também que falam sobre anjos. Recentemente a cantora Damares lançou a Batalha do Arcanjo, que fala de um anjo específico, por nome de Miguel, mas também fala de algo, de criaturas celestiais, tanto boas quanto más. Enfim, depois dessa breve introdução, eu quero então trazer aqui uma definição sobre anjos. O que é a doutrina dos anjos, ou o que é anjos? Anjos são seres espirituais criados, dotados de juízo moral e alta inteligência, mas eles são desprovidos de corpos físicos. O que nós temos que entender? Os anjos eles têm uma característica específica que Deus os criou, e eles não podem mudar a forma que eles são, na questão original. Então, só para começar por aí. Então, eu vou responder aqui, a partir de agora, a uma pergunta simples: quem são os anjos? Então, vamos ler alguns versículos, eu vou trazer aqui algumas afirmações voltadas sobre essa importante doutrina sobre os anjos. Então, respondendo à pergunta, quem são os anjos? Primeiro, eles são seres espirituais criados. Os anjos, eles não se criaram. Os anjos eles foram criados. Criados por quem? Criados por Deus. Então, por serem criados, automaticamente eles vão ter uma característica específica de uma criatura. Então, pelo fato deles serem seres espirituais criados, fazem parte do universo
da criatura, ok? Então eles são mais um, no caso do universo que Deus criou. Eu quero ler Neemias 9:6 com os irmãos. Neemias 9:6. Neemias 9:6. Neemias 9:6. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. A palavra exército aqui é uma relação, é uma alusão a anjos. A ideia de Senhor dos exércitos é o Senhor dos anjos, ou Senhor das criaturas celestiais. Essa é a ideia da palavra exército aqui no contexto. A terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. A ideia de exército dos céus a gente pode colocar de duas formas: os seres celestiais, que foram criados originalmente como seres celestiais, e segundo, os cristãos ou os homens de Deus que morreram. Eles já estão lá e são considerados ou fazem parte também desse exército celestial. Um outro texto é o texto de Salmo 148, 2. 148, 2. O Salmo 148, 2. Salmo 148, 2. Aleluias. Nós estamos dizendo que os anjos, eles são seres espirituais criados. 148, 2 diz assim: louvai-o, todos os seus anjos. Louvai-o, todos os seus exércitos. Então, percebam que há uma relação da palavra exército com anjos, porque eles fazem parte desse exército. Ainda no Salmo 148, versículo 5 agora. Diz assim: que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Mandou quem? A criatura, que no caso são os anjos. Tanto os anjos como também as outras criaturas, né? O mar e etc. O homem e por aí vai. Uma outra informação importante sobre os anjos também. Eles exercem juízo moral. Como que a gente entende a questão de juízo moral? A questão do livre-arbítrio. Quando os anjos eles foram criados com livre-arbítrio. Eles tinham a liberdade de escolher entre o bem e o mal, entre a obediência e a desobediência. E alguns dos vários anjos que foram criados desobedeceram, pecaram. Isso então implica em juízo moral. Eles conscientemente pecaram. Eles conscientemente desobedeceram. Eles conscientemente se rebelaram. E por isso receberam o castigo devido. E eles receberam o castigo devido de uma forma consciente. Vamos ler o texto de 2 Pedro 2,4, que fala sobre essa questão dos anjos terem escolhido, alguns anjos, né, escolhido a errar e outros a obedecer. 2 Pedro 2,4. 2 Pedro 2,4. Graças a Deus. Aqui uma resposta à ideia que alguns anjos escolheram desobedecer. Amém? Diz assim, ó: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo moral. Então, eles tiveram a plena consciência de que eles pecaram. O apóstolo Pedro ainda vai mais fundo. Ele fala que os anjos maus, ou Satanás, eles pecam deliberadamente, constantemente, continuamente, desde o princípio. Qual que é a ideia aqui? Que Satanás e seus anjos, eles nunca deixaram de pecar. Nunca, nunca. Eles sempre pecaram e continuarão pecando até serem totalmente limitados quando eles forem lançados no lago de fogo. Amém?
Um outro texto também é o de Judas, Judas 6. Pertinho de Pedro aí, antes de Apocalipse. Judas, versículo 6, né? Os irmãos sabem que o livro de Judas só tem um capítulo, não tem mais que um capítulo, então só vai aparecer versículo aqui. Judas 6. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Aqui está falando então sobre o castigo dos anjos que pecaram. Amém? Uma outra informação sobre os anjos, sobre a pergunta, quem são os anjos? Eles têm uma elevada inteligência. Nós, atualmente, nós somos limitados, mente, corpo, a questão fisiológica, tudo. Os anjos, eles são criaturas extremamente, altamente inteligentes. Então, eles são maiores que nós, por enquanto. Porque depois da nossa ressurreição, ou da glorificação do nosso corpo, nós seremos maiores que os anjos. É o que a Bíblia nos ensina, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, eles possuem alta e elevada inteligência. Por exemplo, como que a gente consegue perceber a inteligência dos anjos? Por exemplo, eles falam às pessoas. Então é uma forma de usar a faculdade, usar a inteligência. Mateus capítulo 28, versículo 5. Mateus capítulo 28 e versículo 5. 28, 5. Mas o anjo respondendo, disse às mulheres. Então ele falou com as mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Então aqui é uma forma de inteligência, falar, usar a questão das faculdades mentais, ok? Uma outra característica também dos anjos, respondendo quem são os anjos, é que eles são espíritos ou criaturas espirituais. Alguém está vendo algum anjo aqui agora, tirando eu? Desculpa a minha sinceridade, porque o Francisco falou que eu sou o anjo da igreja, e realmente ele tem razão, né? Tirando eu aqui, simbolicamente falando, eu não estou vendo anjo nenhum aqui não. Alguém está vendo? Tem alguém vendo aí? Não, né? Ok, não é uma coisa comum. Para que alguém possa ver algum anjo, é necessário que Deus o capacite de uma forma especial para que veja. E ver anjo não é uma coisa a rodo, não. Acordei, já vi. Aí na hora do almoço, vi outro. Aí vai tomar café, vi mais outro. Tem gente que vê mais anjo que gente, né? Tem pessoas que são tão religiosas, ao extremo, que elas veem mais anjos do que pessoas da rua, né? Eu não sei, eu acho que faz uma confusão. Deve ser pessoas muito bonitas que ela acha que é anjo, né? Certamente essa pessoa não me viu, porque não teria essa visão, né? Com certeza. Mas os anjos, eles são espíritos. Hebreus 1,14. Vamos ler? Hebreus 1,14. Aleluia. Porque algumas pessoas falam assim, sem ver nada, obviamente, né? Algumas pessoas falam assim, eu não sei se para trazer uma mensagem de emoção, de sentimentalismo, né, para o culto, para que as pessoas ficam sentimentalizadas também. Alguns falam assim, irmãos, tem anjos aqui. Mas a questão é, ele viu anjo? Para falar que tem anjo aqui, tem que ver anjo. Aí tem muitos que não vê nada e falam que tem anjo. Então, para falar que tem alguma coisa, eu tenho que ver, sim ou não? É uma lógica. A questão de ter anjo não é uma questão de fé, é uma questão de realidade. Entendem isso? Tipo assim, a gente pode falar, irmãos, eu creio que pela fé Deus vai curar alguém. Amém. Realmente é pela fé. Mas a gente não pode falar a mesma coisa em relação a anjos. Sabe por que não? Porque os anjos, eles agem em momentos especiais. Então essa ideia, irmão, vai descer um anjo aqui agora. Mas Deus te falou que vai descer? Porque senão você está fazendo uma promessa que você não pode cumprir. Ou você está falando uma coisa que não é verdade. Amém, irmãos? Então a gente tem que ter essa cautela de ficar falando para a igreja, irmão, tem um anjo passeando aí, mas aonde que ele está? Eu não estou vendo.
Às vezes é só a pessoa que fala que vê. Não sei, né? Mas tudo bem. Hebreus 1,14 diz assim, ó. Não são, porventura, aqui está falando dos anjos, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ponto. Os anjos servem quem? Os anjos servem quem? Eu estou falando dos anjos bons, tá bom? Quem que os anjos servem? Os crentes. Anjo não serve incrédulo. Anjo não serve ímpio. Anjo não faz isso. Por quê? Porque os anjos, eles são agentes especiais de Deus que servem os que serão salvos. Esse papo de que anjo está entregando, está tendo contato com ímpio, está falando com ímpio, eu não creio nisso não. Porque a Bíblia é muito clara em relação a isso. Anjo, ele é enviado somente para salvos. A única vez que eu vejo o anjo enviado para ímpio é para destruir eles. Isso aconteceu no Egito, isso aconteceu em Israel diversas vezes, só. Quando o anjo ele é enviado em relação ao ímpio, é para destruí-lo, para castigá-lo, para exercer juízo sobre eles. Entenderam? Agora, em relação aos crentes, aos salvos, não. Pode vir também para realizar, executar juízo, mas geralmente é para trazer alguma coisa positiva. Ok? Vamos lá então, agora há uma outra informação. Eles não possuem corpos físicos. Ah, irmão, eu estava em casa, esses dias eu vi uma anja. Tem gente que fala viu anja. Geralmente a Bíblia não fala de anja, fala de anjo. E a ideia de anjo é uma figura masculina. Por que figura masculina? Porque a tradição judaica, o tempo do Antigo Testamento e do Novo, a figura que era prevalecente era a figura masculina. Então era normal Deus enviar anjos, e eles, quando assumia algum corpo físico humano, eles sempre tinham o aspecto de homem. Você não vai ler em nenhum versículo da Bíblia anja, somente anjo, e geralmente com aspecto masculino. Qual que é o nome do arcanjo que a Bíblia fala? Miguel. O nome Miguel está relacionado com o nome masculino. O outro nome específico que a Bíblia fala sobre anjo é o anjo Gabriel, nome masculino também. Só para a gente pontuar aqui. Eles não possuem corpos físicos. Lucas 24, 39. Lucas 24, 39. Jesus se apresenta aos 12 e ele fala assim com eles, ó. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai e me vede. Aí ele fala sobre o Espírito, ó. Pois um Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Entenderam a resposta bíblica aqui? Então não tem papo, meus irmãos. Anjo, ele é um espírito e ele não tem uma forma corpórea. Lá no céu, ele não está com um corpo humano. Ele está em formato de espírito. Agora, quando o anjo precisa ou é enviado por Deus para se manifestar a alguém, aí ele assume uma forma corpórea. Mas momentaneamente. O anjo não vai assumir uma forma corpórea e vai viver 1 ano, 2, 3 no meio dos humanos. Isso não acontece. É periodicamente, é momentaneamente, é rápido. Eles vêm, executam o que Deus mandou e depois somem, desaparecem. É sempre assim. Agora, irmão, recebi um anjo em casa, já faz 1 semana que ele está comigo. Mentira. Os anjos não podem fazer isso. Não é possível, né? Depois vai que ele sai, a pessoa fica com saudade, não é verdade? Então, é bom não acontecer isso não, né? Entrei em depressão, o anjo veio aqui, me conquistou, eu me apaixonei e ele foi embora. É uma coisa meio estranha, né? Então, eles não fazem. Talvez foi isso que aconteceu, não isso exatamente, mas os homens lá de Sodoma e Gomorra queriam ter um relacionamento íntimo com os anjos que entraram na cidade, né? Então, Ló falou, não, deixa os moços, os homens em paz aí, vem cá, pega as minhas filhas, tal, né? E o negócio foi pior do que a gente imaginava. Não possui corpos físicos, a gente acabou de falar, Números 22, 31, eu não vou ler esse versículo, tá bom? Só vou citar.
2 Reis 6,17 e Lucas 2,13. São outros textos aí que também falam sobre a questão de corpos físicos. Em outras ocasiões, o anjo aparece com um corpo físico, no aspecto masculino, mas momentaneamente. Isso não quer dizer que o anjo é da forma que ele se apresentou ao humano. Naturalmente, originalmente, ele é um espírito. Amém? Quem entendeu essa parte diz amém? Amém. Então vamos dar continuidade aqui. Eu acabei de falar que eles assumem uma forma corpórea, é o que está escrito lá em Mateus 28,5, em Hebreus 13,12. Vamos ler Hebreus 13,12. Hebreus 13,12. Perdão, não é 12 não, é 2. É 2, tá? 13,2. Falei 12, é 2. Percebi aqui que era o texto errado. Vamos lá. Diz assim o texto, ó. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Quem foi que hospedou anjo aqui? Ló. Ló não sabia que eles eram anjos. Ló, os anjos que foram até Sodoma e Gomorra, o aspecto deles era semelhante, obviamente, a um corpo físico humano, que Ló nem percebeu. Nossa, estranho, né? Ele nem percebeu. Então, eles foram lá, entraram na casa de Ló e tal, mas aí a Bíblia apresenta eles como anjos, né? Enfim, agora uma outra coisa aqui que é importante também, que algumas expressões para anjo. A Bíblia apresenta anjo, né, que obviamente é uma criatura celestial, mas também apresenta outros nomes que estão relacionados aos anjos. O primeiro nome é filhos de Deus. É o que está lá em Jó, capítulo 1 e versículo 6. Abrem lá, Jó, capítulo 1 e versículo 6. Jó 1, 6. Jó 1, 6. Diz assim, ó. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Filhos de Deus aqui em Jó é diferente dos filhos de Deus lá de Gênesis 6. Amém, irmãos? Não confundam. Os filhos de Deus aqui de Jó são anjos celestiais, tanto anjos bons quanto maus. No caso Satanás, né, que é um anjo mau. Lá em Gênesis, a palavra filhos de Deus ali quer dizer que está relacionado com os descendentes de Sete. Então, uma expressão usada para falar sobre a descendência de Sete, que foi um filho de Adão e Eva, aparece a expressão filhos de Deus. Só que nem sempre que aparece filhos de Deus está relacionado com anjos. Depende do contexto. No contexto de Jó, são anjos. Uma outra expressão, santos. Salmo 89, 5. Depois de Jó aí, ó. Salmo 89, 5. Salmo 89, 5. Ó. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na assembleia dos santos. Santos aqui, essa assembleia, a palavra assembleia significa reunião, ajuntamento. Então, a assembleia dos santos, anjos. Uma outra expressão, espíritos, a gente já viu. Vigilantes, Daniel 4,13. A palavra vigilantes é a ideia de anjos também. Daniel 4,13, depois aí de Salmos, né? Daniel 4,13, depois de Ezequiel e tal. Daniel 4,13. Olha só que interessante. A gente acabou de ver sobre o santo, né? Que eles são chamados de santos. Aparece Daniel, as duas, vigilante e santo. Diz assim, ó. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama. E eis que vigilantes, vigia. Um santo, vigia, um santo, descia do céu.
Então, um homem comum não pode descer do céu. Só se fosse o super-homem, né? E a gente sabe que super-homem é mitologia, não é verdade. Então, eles são chamados também de vigilantes. Uma outra referência, que essa daqui é uma das mais conhecidas, é a de tronos, soberanias, principados, potestades e poderes. Colossenses 1,16. Novo Testamento. Depois de Efésios aí. Antes de Tessalonicenses. Então, quando aparece aqui principado, nem sempre está relacionado com algo do demônio, tá, irmãos? Não confundam. Vamos lá. Diz assim, Colossenses 1,16. Diz assim, ó. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Outro detalhe aqui, o diabo não foi criado o diabo. O diabo foi criado como um anjo bom. E depois, ao pecar, ele tornou-se um anjo mau. Amém? Originalmente ele era um anjo bom. Efésios 1:21. Antes de Colossenses aí, irmãos. Efésios 1:21. Um dos livros mais difíceis, hein? Efésios. Efésios 1:21. Tem que ler muito para entender isso daqui. Mas enfim, o versículo 21 diz assim, sobre anjos, ó. Acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, mas não só neste século, mas também no vindouro. Então aqui está falando novamente sobre anjos, ou sobre classificação de anjos. Então, essas palavras aqui estão relacionadas também com anjos. Nem sempre, quando a Bíblia quer falar de anjos, usa somente a palavra anjo. Às vezes usa uma outra expressão, que era conhecida já dentre as pessoas que receberam, os primeiros que receberam essa palavra. Agora, outros tipos de seres celestiais. Nós temos anjos e temos outros tipos de seres celestiais. Então, vamos conhecer alguns. Aí, no caso aqui, a Bíblia vai apresentar 3 tipos de seres celestiais, né, que são, basicamente falando, tipos especiais de anjos, né? São seres celestiais distintos dos anjos. E eles servem e adoram a Deus. Primeiro, querubim. Podemos dizer que é um anjo, talvez um anjo especial, e apresentado como querubim. Gênesis 3:24, lá, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 3:24. É a primeira referência que fala sobre o querubim, ou os querubins. Gênesis 3:24. Diz assim: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui é a primeira referência que aparece sobre os querubins. Mas nós temos aqui outras referências, como por exemplo, de Salmo 18:10. São apresentados aqui como guardiões do Éden, né? Obviamente o texto que nós lemos, e também uma relação de Deus e os querubins aqui em Salmo 18:10. Vamos lá em Salmo 18:10. Salmo capítulo 18 e versículo 10. Agora não me pergunte se isso daqui é literal, se é simbólico, tá bom? Não dá para discutir isso. Mas o texto de Salmo diz assim, ó. E montou, quem montou é Deus, né? Obviamente. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Não voou sobre as asas do querubim. Voou sobre as asas do... Linguagem simbólica, tá, irmãos? O livro de Salmo é um livro poético, então ele é simbólico. Cheio de palavras de significados. Ezequiel, capítulo 10, versículos 1 ao 22. Eu não vou ler 22 versículos, senão o meu culto vai acabar aqui. O nosso culto a Deus, né? Não dá para ler, mas depois os irmãos meditem lá, que vai aparecer lá também os querubins, dentre outras criaturas também, que são apresentadas. Êxodo 25:22. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 25:22. Êxodo 25:22.
Fala sobre os querubins aqui também. E diz assim o texto, ó. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, ou da aliança. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então aqui apresenta mais uma vez essas criaturas celestiais, os querubins. E agora um outro tipo de anjo, ou de criatura especial, de celestial, são os serafins. O único texto que fala sobre serafim é em Isaías capítulo 6, a gente vai ler. 6:2. Antes de Daniel, depois de Salmos aí. Isaías capítulo 6, versículo 2. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Semelhantemente aqui, em alguns contextos aparecem tanto serafim quanto querubim com 6 asas. Mas em outros contextos aparece um com 4, outro com 6. Asas, no caso, né? E aqui é uma referência para falar dos serafins. Isaías, ele tem uma visão, Isaías não foi corporeamente ao céu e viu isso. Ele, numa visão, ele viu o céu, ele viu Deus assentado num alto sublime trono, e ali então ele vê os serafins adorando ao Senhor. E dizendo o que um para o outro? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Então qual que é a função do serafim? Qual que é a função? A mais importante? Dizer glória, 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 santo, santo, santo. Ou seja, é adorar. Então lá no céu, os serafins, eles não param. Eles ficam adorando, adorando, adorando e adorando. E qual vai ser a nossa função lá no céu? Dormir, dormir e dormir. Deixa que os anjos adorem. Não, não será. Nós também faremos isso. Adoraremos, adoraremos, adoraremos. Né? O bom é que lá que a gente não vai ter problema com o horário, que a gente vai adorar permanentemente, né? Então, não teremos esse problema. Então, os serafins, eles são apresentados aqui também na Bíblia Sagrada, no livro de Isaías. Uma outra coisa importante que a gente pode meditar também, já saindo aqui dos tipos de anjos, né? São sobre... Deixa eu só procurar aqui, que eu acho que eu me equivoquei aqui. Isso. São os seres viventes. Ezequiel 1:5 ao 14. Aqui nessa referência, vai falar para nós sobre esses seres celestiais, que são chamados de seres viventes. Ezequiel 1:5 até o versículo 14 e Apocalipse 4, do 6 ao 8. Vamos ler o Apocalipse, porque é um texto menor, porque o texto de Ezequiel é muito versículo. Apocalipse 4, 6 ao 8. Apocalipse capítulo 4, do 6 ao 8. Aleluias. Diz assim, ó, o 6. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um